Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Novamente estamos aí, retomando os textos que serão cobrados na Federal. Faz um tempo já que eu não gravo, devido ao trabalho extensivo, extenuante, inclusive esse ano, mas também pelo filho, que acaba tomando um pouco da nossa atenção e nada mais justo, do que cuidar do pentelinho aí. Então, é o seguinte, galera, vamos retomar. Eu quero ver se esse ano, pelo menos, eu faço das obras de filosofia. Conseguir cumprir, pelo menos, essa etapa de filosofia. Não posso prometer muito mais do que isso, porque está difícil mesmo para poder parar, ter um tempo livre, fazer isso com calma, tá? Confesso que este ano os textos estão difíceis, não porque eles são complicados, mas porque são textos meio chatinhos, né? Alguns textos bem contraditórios, assim, filosoficamente, eu achei que dava para cobrar coisas melhores, né? Com exceção, talvez, do Descartes, aí em filosofia, os demais, né? São meio, enfim, não sei nem se enquadrariam bem em filosofia, mas de todo modo, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Tratado sobre a Tolerância, né, de Voltaire, e vamos bem direto, né, aos capítulos que serão cobrados, né? Então, capítulo 1, capítulo 4, 5, 6 e 18. Recomendo, quem tiver paciência de ler o livro inteiro, faça a leitura, né? Nunca é demais, é um livro curto, dá o quê? 100 páginas, talvez, pouco mais, pouco menos, dependendo da edição aí, né? Mas é um livro curto, é um livreto, né? E esses capítulos são bem curtinhos também. Bom, o capítulo 1, né? Voltaire faz traz aí o exemplo, né, famoso na França da morte do protestante calvinista Jean Calas, né, que acabou sendo morto, acusado de ter matado o próprio filho. Quando se sabe que o filho dele, inclusive o único que não era protestante, acabou cometendo suicídio. Né? Ele cometeu suicídio. Tanto Jean Calas quanto sua esposa ficaram consternados, né? Ficaram chocados. Imagine, perderam um filho, né? Enforcado ainda, cometeu suicídio, se enforcou. E ficaram consternados, ficaram apavorados. Eles mesmos pediram ajuda. Mais um bando de fanáticos religiosos, num período em que havia muitos problemas entre calvinistas e católicos na França, aliás, desde o século XVI, né, com a reforma protestante, os calvinistas chamados de huguenotes na França, né, nunca foram bem-vindos na França, de maioria católica. E nessa cidade de Toulouse, nessa região de Toulouse, na França, então, aconteceu essa tragédia. Não bastasse perder um filho, a família ainda perdeu, né, o seu provedor, o pai da família ali, Jean Calas. Então, Voltaire trabalha toda essa questão da injustiça cometida, do absurdo que foi o julgamento dele, muito mais movido pelas paixões do momento, pela gritaria da multidão, do que por vias de uma investigação séria, desprendida de paixões, desprendida de preconceitos religiosos, de fanatismo, enfim, nas palavras do Voltaire. E aí o Jean Calas foi condenado, né? E essa morte trágica dele acabou gerando toda uma movimentação da família e de outras pessoas que levaram a causa até Paris. E só um tempo depois foi averiguado que houve, né, um excesso, houve uma negligência no julgamento e tudo mais, mas já era tarde demais, ele estava morto. Né? Então Voltaire até faz uma análise de que Paris havia mais tolerância do que no interior da França, aquela ideia de que as cidades são mais cosmopolitas, as cidades maiores são mais cosmopolitas, mais tolerantes, mais abertas ao contraditório, enfim, né? Então ele traz essa questão. Então ele dá esse exemplo de Jean Calas como um exemplo de que a intolerância, sobretudo a intolerância movida pelo fanatismo religioso em específico, é extremamente prejudicial a uma sociedade, pois ela leva à violência, né, à justiça com as próprias mãos, porque quando se trata de religião e de fé, muitas vezes é movido no coração das pessoas aquilo que elas mais amam, que elas mais têm paixão, que é o seu Deus, que é a sua religião, né? E aquilo que dificilmente elas mudam e dificilmente aceitam numa outra fé, numa outra religião, algo de positivo, algo que seja semelhante à sua fé. Então, isso numa época
de muitas divergências entre calvinistas e protestantes ficou muito forte. Então, nesse capítulo 1, ele faz esse imbróglio, né? Traz esse imbróglio que envolveu aí a morte de Jean Carlos. E aí ele começa a discorrer sobre a tolerância, propriamente dita, a partir do capítulo 2 em diante já, mas o capítulo 4, que é cobrado aqui, 4, 5 e 6, ele traz uma exaltação, tá, vamos dizer assim, ao período em que ele mesmo viveu. Eu diria até o capítulo 4 e o capítulo 5, aquela ideia do século das luzes, né? Voltaire não deixa claro nessas palavras, mas ele está claramente dizendo que no século que ele viveu, o século XVIII, em que pese o que tinha acontecido com Jean Carlos pouco tempo antes, ainda assim, tá? Era o século que a tolerância estava aumentando. Estava aumentando porque a razão estava se tornando mais presente nos debates públicos e até na vida pública, podemos dizer assim, na vida política, né? Então, há uma exaltação da razão em filosofia que aumentaram, entre aspas, né? Coloquei entre aspas ali, a tolerância no período do iluminismo. A tolerância como meio importante para a manutenção da paz. Então, Voltaire deixa claro que a tolerância e não a intolerância serve para a manutenção da paz. Mas desde que essa tolerância seja garantida pelo culto da razão. Ele até coloca que ele vivia num período privilegiado, um período de culto da razão, da autoridade branda. Eu coloquei autoridade branda entre aspas ali, porque Voltaire, para variar, um tanto quanto contraditório, ele acredita seriamente que a religião foi intolerante, os costumes eram intolerantes, a tradição era intolerante, mas a razão, por algum motivo, não seria intolerante, ou o culto da razão, ou o racionalismo, não racionalidade, seria intolerante. E a história mostrou que não. Né? Não nos esqueçamos do lema da Revolução Francesa, que era matar o último rei com as tripas do último padre. Então, de tolerante, eles não tinham nada. Isso em nome da razão. Então, essas crenças de filosofias da história, em que se colocasse uma receita em prática, no caso do racionalismo na sociedade, a sociedade seria melhor, provou-se um tanto quanto falsa pela própria história posterior à morte de Voltaire. Claro, ele não tinha ideia do que isso levaria, mas, enfim, a história mostrou que essa ideia de uma filosofia da história, de uma ideia de que a história parte para um progresso ao seguir uma receita pronta, ela nem sempre dá certo, né? Mas, enfim, como a gente tem dito aí, né, nesses textos que são meio complicados esse ano, você não é obrigado a concordar com eles. Você tem que entendê-los. Então, capítulo 4, capítulo 5, culto ao século das luzes, culto à razão, e a razão como sendo a única autoridade branda capaz de frear a intolerância. No capítulo 6, se a intolerância pode ser direito natural. E certamente, para Voltaire, de maneira alguma, né? E, na verdade, para ninguém, né? Intolerância não é um direito natural de maneira alguma. O direito natural nada mais é do que aquilo que diz respeito ao indivíduo, né? E às suas escolhas naturais, ao seu direito à vida, à liberdade e à propriedade, desde que não infrinja na diminuição da liberdade do outro. Simples assim. Então, se eu adquirir a minha propriedade com o meu trabalho, se eu estou prosperando na minha propriedade com o meu trabalho de forma justa, sem prejudicar alguém, isso é um direito natural meu. O direito à minha vida ser preservado, desde que eu não tire a vida de ninguém, evidentemente, desde que eu não cometa mal a ninguém, também é um direito natural. E o Voltaire, aí sim, ele está correto, penso eu, quando ele diz que por que com a religião não é assim muitas vezes? E não foi assim na história. A gente sabe que a religião cometeu muitos erros. Porque se com a propriedade, se com a vida individual, né, e com a liberdade, entre aspas, perante a lei, cada um tem o seu direito, por que com a religião a gente age da seguinte forma? Ah, não, com a religião, se você nasceu de uma forma e crê de uma forma, você é obrigado a mudar, porque eu acredito que a minha é verdadeira. Então, tal como eu não tenho que me meter na propriedade do outro, segundo Voltaire, eu não deveria ter que me meter ou impor a minha religião sobre a religião de outra pessoa. Então, essa é uma ideia que Voltaire traz, mostrando que o direito natural é contraditório à intolerância. Isso é meio óbvio, né? Mas, enfim, ele escreveu para deixar bem ressaltado. Então, não. A intolerância nunca é compatível com o direito natural, que é movido pela razão, né? Esse primeiro, o direito natural. Bom, e no capítulo 18,
Aqui o Voltaire entra no show de contradição, mas eu não sei, poucas pessoas talvez, né, se atentem a isso, mas tem que se atentar. Isso é importante, pessoal. Ele deixa claro que a intolerância ao fanatismo é necessária, é a única intolerância permitida. Bom, eu não tenho dúvida de que todos nós somos contrários ao fanatismo, a uma fé cega, a uma crendice cega que acaba tirando a liberdade do próximo. Ele até dá alguns exemplos de casos extremos que aconteceram na Europa em nome da religião, em nome de algumas seitas religiosas, inclusive. Mas o que me deixa encasquetado, e filosoficamente é preciso analisar, é que em momento algum parece passar pela cabeça de Voltaire de que a razão também pode se tornar intolerante. No caso, não a razão propriamente dita, mas o racionalismo. Ou seja, não a racionalidade, mas o racionalismo, a crença de que a razão é superior e de que ela tem que ser levada às pessoas. Só que muitas vezes ela acaba sendo imposta por um grupo que julga que todos os outros estão errados e que a razão precisa ser colocada em prática. Então, aquela ideia que ele coloca no capítulo 5, da chamada autoridade branda, nem sempre foi vista em nome da razão. Bom seria se os racionalistas, né, se os materialistas históricos, digamos assim, sempre impusessem a razão por meio de uma persuasão cognitiva, que seria realmente um debate racional. Mas nós vimos ao longo da história, principalmente da Revolução Francesa, mesmo nas revoluções do século XX, onde aconteceu perseguição religiosa, que era sempre em nome da razão, em nome de retirar o fanatismo da sociedade, mas em nome dessa razão aconteceu barbáries, gulags, campos de concentração, né? Perseguição, às vezes até extermínio de etnias, em nome de um racionalismo, né? Ou em nome de alguma coisa camuflada. Mas por trás a gente sabe que está essa ideia de que o fanatismo deveria ser extirpado. Então, isso fica, entre aspas, meio evidente no texto, quando você percebe que o Voltaire, muito bem, diz que nós temos que lutar contra o fanatismo, mas ele coloca essa ideia de que está se chegando a uma sociedade, isso fica bem claro, em que isso seria eliminado. Isso seria eliminado. E aí ele dá umas patadas nos jesuítas, coisa que os iluministas não gostavam, né, dos jesuítas. Tanto é que o Marquês de Pombal, né, influenciado pelas ideias iluministas, chegou a expulsar os jesuítas do Brasil, de Portugal, quando foi ministro de Portugal, né, primeiro-ministro de Portugal. E também até um antissemitismo bem ácido da parte de Voltaire, tentando justificar algumas ações dos judeus, citando até exemplos do Antigo Testamento. Então, é engraçado, né, essas contradições, né? De um lado, uma crítica ao fanatismo e, do outro lado, um antissemitismo e, assim, pegando casos isolados que aconteceram com os jesuítas para justificar a eliminação deles do reino, enfim, coisas do tipo. Mas, como eu falei, o mais importante vocês saberem desse texto é que Voltaire está escrevendo no século das luzes, século da razão, e ele acreditava que a razão seria a única capaz de eliminar, né, esse culto da razão seria capaz de eliminar o culto da intolerância, movido pelo fanatismo, movido pelas crendices, pelos costumes bárbaros, digamos assim, entre aspas, né? E ele acreditava que essa história certamente chegaria um dia, porque Voltaire era adepto, ele, na verdade, é um dos criadores da chamada filosofia da história. O que seria a filosofia da história? A crença de que a história está partindo para um progresso, está se chegando a um nível de evolução superior ao que passou. E os iluministas achavam, né, que eles estavam nesse mundo quase que perfeito, onde a razão imperaria. Ok, pessoal? Bom, eu vou deixar aqui um texto de reflexão da minha fé, né? Eu acredito que seja da fé de alguns também, que eu acho que ajuda a gente a ser um pouco tolerante, né? Talvez seja uma receita até um pouco melhor do que o uso do racionalismo, que eu acho que é a ideia do amor. Que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu diria o seguinte: antes da gente julgar alguém, antes da gente condenar alguém, nós não podemos esquecer do que nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados dos nossos pecados, de todos os pecados que nós cometemos.
por um Deus santo, santo e santo, que poderia nos levar à condenação, mas escolheu nos amar e nos proporcionar a salvação na cruz. Se esse Deus, que com toda a justiça continuaria sendo Deus de amor e de justiça, se condenasse a todos, nos escolheu para sermos amados dele, para sermos salvos por ele, se esse Deus nos perdoou, quem somos nós para não suportar uns aos outros e não amar uns aos outros? Não entender as diferenças dos outros, não sermos empáticos uns contra os outros, né? Então, eu creio que essa receita seja uma receita um pouco melhor. Mas, de todo modo, lembre-se, texto do Voltaire, não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, é o que será cobrado. Então, voltando aqui, não se esqueçam. Razão versus intolerância, a autoridade branda, esse conceito aqui, né? Ou seja, a razão seria uma autoridade branda que não geraria intolerância contra o fanatismo, né? E essa ideia de que está se chegando num período de tolerância, enfim. Provavelmente se cobrou esse texto este ano devido ao grande debate religioso e político que nós estamos vivendo no Brasil. A federal não cobra os textos em vão, né? Tudo tem uma escolha premeditada aí, né, para levantar um debate, aquecer um debate, né? Talvez até impor uma ideia ou outra, não sei. Mas enfim, galera, nós não somos obrigados a concordar com todos os textos, né? Se for analisar historicamente as fontes que o Voltaire cita, então a coisa fica mais complicada, né? Ele fala algumas abobrinhas no texto dele, mas enfim. É isso aí, galera. Fiquem na paz, tá? Que Deus abençoe todo mundo aí. Fiquem na paz aí. Qualquer dúvida, podem perguntar aí no particular. E tamo junto. Um grande abraço aí.